Domingo 9 de fevereiro. Verso para memorizar. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Daniel 6:4. Pessoas invejosas. Mesmo no céu, um ambiente perfeito, Lúcifer teve inveja de Cristo. Em História da Redenção, lemos, abre aspas, Lúcifer ficou invejoso e enciumado de Jesus Cristo. Todavia, quando todos os anjos se curvaram diante de Jesus reconhecendo sua supremacia e alta autoridade e direito de governar, ele curvou-se com eles, mas seu coração estava cheio de inveja e rancor. Fecha aspas. Abrigar o sentimento de inveja é tão perigoso que, nos 10 mandamentos, juntamente com a proibição do assassinato e do furto, há o mandamento contra a cobiça. Ouça Daniel 6, 1-5. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Gênesis 37:11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. 1 Samuel 18, 6-9. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Pergunta 1. Qual foi a função da inveja em todas essas histórias? As habilidades administrativas de Daniel impressionaram o rei, mas provocaram inveja em outros oficiais. Portanto, eles conspiraram para se livrarem de Daniel, acusando-o de corrupção. Todavia, por mais que tivessem procurado, não encontraram falhas na administração de Daniel. Os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. A palavra aramaica traduzida como fiel também pode ser traduzida como digno de confiança. Daniel era irrepreensível. Não havia nada que os oficiais pudessem fazer para levantar uma acusação contra ele. Porém, eles também perceberam como Daniel era fiel ao seu Deus e obediente à sua lei. Portanto, entenderam que, para incriminar Daniel, teriam que produzir uma situação na qual o profeta fosse confrontado com o dilema de obedecer à lei de Deus ou à lei do império. Em virtude do que os oficiais haviam descoberto
sobre o servo de Deus, eles estavam absolutamente convencidos de que, sob condições convenientes, se houvesse um conflito entre a lei de Deus e a lei do império, Daniel se posicionaria ao lado da lei de Deus. Que testemunho da fidelidade desse homem! Você já teve que lidar com a inveja? Como reagiu a ela? Porque esse é um pecado espiritual tão mortal e incapacitante?